bigode chinês é um evento que acontece ao mesmo tempo ou não? Por que parece que da noite para o dia, essa é a linguagem que muitos pacientes trazem para mim, aparece uma olheira, a gente fica com o olhar fundo e aquela gordurinha pendurada aqui, né, fazendo um sulco profundo, aprofundando um sulco, e isso influencia tanto, né, na nossa atratividade, na impressão da nossa idade. Quanto mais caído, mais velho, né? Nem sempre, mas é a impressão que as pessoas têm da gente. É a primeira impressão, nosso cartão de visitas. Então, a gente precisa cuidar. Não é um processo que acontece da noite para o dia. Não é genético. Também muito paciente me pergunta, é genético? A minha mãe tinha essa olheira muito funda. Toda a minha família tem essa olheira muito funda. Não é genético, gente. A olheira profunda, tá? Algumas situações, sim, existe uma predisposição genética. Mas primeiro a gente tem que entender o que é a olheira. A olheira que incomoda o nosso paciente é porque ela é escurecida, né? Porque a olheira escura, ela tem algumas situações que fazem com que a gente tenha uma coloração escura. Normalmente pacientes alérgicos, que esfrega muito, paciente com rinite, não dormem bem, paciente respirador bucal, né? Que diminui a qualidade do sono. Tudo isso faz com que a gente tenha uma olheira escurecida. Mas aquela olheira profunda, onde a gente tem um olhar vazio, e quando o olhar esvazia, parece que tem junto essa queda dessa região na face média. A face média é o centro do nosso rosto, né? E isso traz um aspecto emocional muito ruim, negativo, de tristeza, de cansaço, que acaba interferindo aí na nossa imagem. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu separei algumas imagens aqui para vocês, para a gente conversar, para a gente falar sobre essas quedas. Essa é a olheira que mais traz os pacientes para o meu consultório. É quando a gente observa um olhar profundo, o olho ele começa a sair da órbita, da cavidade orbitária, e a gente observa uma grande flacidez aqui na região da pálpebra, tá? Isso deixa o nosso olhar caído, cansado. E aí vocês podem observar, essa imagem ilustra com muita qualidade que quem permite a queda desse tecido mole, da pele, da pálpebra e da musculatura e todos os outros tecidos que acompanham, é a parte esquelética, é o nosso esqueleto. Quem dá forma para o nosso rosto é o nosso esqueleto. Por que algumas raças têm o nariz mais largo, outras raças têm o nariz menos largo, né? É por conta do formato da fossa nasal. Então, as pessoas que têm o nariz mais espalhado têm essa fossa nasal mais aberta. E o que acontece com o processo de envelhecimento? Essas regiões de fossas, né? A fossa orbitária, a fossa nasal, são regiões onde a espessura do osso é muito fininha. E aí elas são reabsorvidas com mais facilidade. Então, olha que imagem legal para ilustrar que conforme a gente vai envelhecendo, aí nesse quadradinho, vocês podem observar que a gente perde espessura de osso. Depois dos 30 anos, a gente não tem que fazer densitometria óssea todo ano para ver quanto de osso que está perdendo? É normal, faz parte do processo de envelhecimento. E se eu estiver perdendo mais do que o normal, é uma doença, né? Então, quando a gente começa a perder muito osso nessa região aqui anterior da maxila, a fossa orbitária ela vai mudando o seu formato também. Ela começa a ficar mais oval, tá? E isso faz com que o tecido mole que se apoia nessa região, olha que legal, o tecido mole que se apoia aqui, ele perca o suporte, tá? E aí começa a deslocar para uma região mais inferior. E quando esse tecido mole, o tecido subcutâneo, começa a deslocar para uma porção mais inferior, é essa situação aqui que a gente observa. Ó. Primeiro, quando a gente é jovem,
cada compartimento de gordura desse tá sustentando o outro. Eles estão no seu volume normal, um se apoia no outro e tá tudo equilibrado. Conforme a gente vai envelhecendo, dá uma observada no compartimento de gordura número 4, que é o compartimento de gordura da face média, nossa bochecha anterior. Esse compartimento de gordura profundo, ele murcha, ele perde volume, certo? E quando ele perde volume, imediatamente ele escorrega e vem parar aqui entre o compartimento 11, que é a gordura do bigode chinês, e o compartimento 3, que é a bochecha mais lateral aqui. Então, esse triângulo número 4, que é a nossa bochecha anterior, desce, piorando todas as outras quedas, o canto da boca e o contorno da face, e permitindo que o compartimento de gordura número 10, que vocês observam aqui, que é o compartimento SUF, que fica atrás do músculo da pálpebra, tá? Atrás do músculo orbicular. Ele desce também. Então, quando o compartimento 4 murcha e desce, o 10 desce também, e eles juntos apertam o 11, a gente observa essa situação da olheira e do bigode chinês acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso é um processo que não acontece da noite para o dia. Ele vai acontecendo desde os nossos 20 anos, quando a gente começa a produzir menos colágeno, e aí todos os nossos tecidos vão perdendo volume. Perder colágeno significa perder volume, tá? E a gente perde volume em todos os tecidos. Mas a gordura, o tecido subcutâneo, ele é um tecido de sustentação, tá? Então, quando a gente está com os volumes normais do nosso tecido de sustentação, o esqueleto e a gordura, tá tudo no seu lugar. E conforme a gente vai perdendo esses volumes, as coisas vão desarrumando, vai saindo do lugar. E o único procedimento que a gente tem que reposiciona todas essas gorduras, eu sempre falo para os meus alunos nas minhas aulas, o fio facial, ele só faz lifting e ele tem um lifting imediato por uma situação mecânica, tá? Os fios que a gente utiliza têm garras e essas garras permitem que eu reposicione todos esses coxinhos de gordura, restabelecendo aquela condição aonde um coxinho de gordura ele estabelece o limite do outro. Porém, essas gordurinhas, elas são separadas por ligamentos também, tá? Então, não adianta só eu trabalhar na gordura. Esses ligamentos, que são essas regiões brancas que vocês estão vendo, eles determinam a posição de cada compartimento de gordura. Então, quando a gente vai envelhecendo e eles vão perdendo colágeno e eles vão perdendo qualidade, eles vão perdendo tônus, vão perdendo elasticidade. E o ligamento, quando ele perde essa elasticidade e ele tem que sustentar o peso desses compartimentos de gordura, ele não consegue, não tem competência para isso. E aí o nosso rosto começa a ficar todo sulcado, todo vincado, tá? O ligamento determina a posição do compartimento de gordura. Então, a tecnologia tem avançado um monte, a gente tem ótimos tratamentos para melhorar o tônus do rosto, da pele, a elasticidade, tratamentos de um valor super acessível. Porém, o único procedimento que reposiciona esses ligamentos e as gorduras é o fio com garras, os fios espiculados, tá? E o resultado, ele é técnico dependente. Se eu tiver alguns fios para trabalhar e você também, o nosso colega também, e ele não tem uma técnica adequada, e ele não conhece essa anatomia por trás da pele, ele não vai entregar os resultados que a gente espera. Então não faz sentido nenhum a gente começar a trabalhar pelo fim, tá? E nem sair lá de cima da região temporal e vir direto aqui buscar esse compartimento de gordura. Porque no meio do caminho, muita coisa aconteceu. A gente tem que ter uma filosofia de trabalho e para conseguir compreender essa sequência com que as coisas acontecem e começar do começo. Se eu começar do fim, eu nunca vou conseguir entregar um resultado.
Então, qual a queixa da paciente? A olheira, o bigode chinês, né? Essa é uma paciente que tinha mais peso na face, mais tecido subcutâneo, então aquelas gordurinhas começam a pressionar, né, com mais força as outras gorduras aqui, tirando o contorno da face. Olha o contorno do rosto dela, papada, essa região lateral aqui, na hora que o nosso rosto emenda com o pescoço, é tão ruim, né, a gente ir perdendo as formas, e tudo isso faz parte desse processo das quedas, do envelhecimento. Então, sem fazer nada de preenchimento também, a gente reduziu a profundidade da olheira, reduziu a profundidade do sulco nasogeniano, do bigode chinês, reduziu muito a boca triste, né? E como que a gente melhorou o contorno e a papada sem tratar papada? Então, dentro da minha filosofia de trabalho, é suavizar primeiro, reposiciona tudo, diminui o peso do rosto e depois a gente vem fazendo os outros tratamentos. Isso vai fazer com que o seu paciente gaste muito menos, tá? O paciente, ele vai ficar muito feliz. Porque se a gente ficar trabalhando só com preenchedores, além de deformar o nosso paciente, é um tratamento insustentável conforme a gente vai envelhecendo, porque a gente tem uma flacidez que a gente tem que considerar. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, tá? O paciente chega para mim falando, eu quero fazer, sei lá, um preenchimento aqui. Eu vou falar, não é isso que vai resolver o seu problema. E aí, nessa conversa de o que te incomoda, tentar sentir o que ele tá sentindo, eu vou sugerir o melhor tratamento para ele, tá? E sempre a minha sugestão, e isso faz parte da minha filosofia de trabalho, vocês que são meus alunos, ou meus pacientes, ou me acompanham, sempre a minha primeira opção vai ser a verticalização da face. Esse protocolo, ele é incrível, ele realiza sonhos dos pacientes e os meus, dos meus alunos, que são muito felizes e prosperam muito depois desse curso, porque é o melhor tratamento de custo-benefício. Com um tratamento, eu faço o reposicionamento dessas estruturas e eu já melhoro imediatamente olheira, bigode chinês, a boca triste e os contornos, tá? Olha como que o envelhecimento vai deixando o rosto da gente retangular. Tem um trabalho científico que nomeia o processo de envelhecimento como quadralização da face. Porque a gente vai escorrendo, né? Conforme os compartimentos de gordura eles vão descendo e se acomodando aqui no terço inferior da face, a gente vai ficando com o rosto mais quadrado. E os fios, eles permitem a gente ir triangulando o nosso rosto. Por mais que a face esteja caída, né? Por mais que eu esteja envelhecida, por mais que eu tenha peso. Agora eu vou mostrar para vocês a foto lateral dessa paciente que eu mostrei. Gente, olha que coisa mais linda. Esse é um resultado imediato da verticalização da face. É um resultado imediato. É isso, gente. Um beijo enorme para vocês. Eu espero que todos tenham entendido por que a olheira aparece junto com o bigode chinês. Eu espero que vocês tenham ficado muito felizes, porque dá pra gente tratar de forma imediata essa situação, porque a gente tem uma técnica que é maravilhosa, porque a gente vai gastar pouco, que a gente só usa 2 fios de cada lado, que a gente sabe o que tá fazendo, né? E a gente vai conseguir sustentar esse resultado por mais tempo, porque as outras etapas também, elas fazem parte do protocolo de verticalização. E é isso aí.